Nós estamos aqui com o pastor Augusto Nicodemos. Ele veio à nossa igreja para pregar mais uma vez, trazer para a gente a exposição do Evangelho. E eu vou conversar com ele a respeito de alguns temas que a gente tem curiosidade de saber, aproveitando essa oportunidade. Pastor, me fala a respeito da Reforma Protestante. Qual é o legado que o senhor vê que a Reforma nos deixou, né, desde esses 500 anos que ela se deu até agora? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo privilégio de participar desse programa e da entrevista. Eu creio que o ponto central da Reforma foi um retorno ao ensino das Escrituras. Todos os reformadores estavam unânimes nesse ponto, que durante a Idade Média, a igreja cristã havia se desviado do ensino simples da Bíblia e acrescentado uma série de tradições humanas baseadas na ideia da infalibilidade do Papa, do magistério católico, o conceito de revelação contínua, que Deus continuava a trazer novas verdades através da igreja, e tudo isso foi amontoando e soterrou o evangelho simples de Cristo. Então Lutero e os demais reformadores tinham um interesse só: saber o que é que a Escritura dizia, o que é que a Bíblia dizia no que concerne à salvação do homem, a liturgia da igreja, o culto. Então, eu creio que esse é o ponto central da Reforma, a volta às Escrituras Sagradas, como tudo começou. Então, e esse é o legado que a Reforma tem deixado para todas as gerações depois dela, séculos, desde o século XVI até agora. Ou seja, que a igreja, ela tem que se reformar sempre à luz da palavra de Deus. Então, hoje, as igrejas, olhando para o que aconteceu no período da Reforma, devem se inspirar nesse princípio, fazer uma autoanálise e dizer: essas nossas práticas no culto, na doutrina, na vida da igreja, na pregação, elas estão de acordo com a palavra de Deus? Ou nós estamos inventando maneiras de cultuar a Deus, estamos inventando formas de servi-lo que ele nunca desejou, que ele nunca determinou? Então, esse é o legado da Reforma, que se resume num dos principais slogans da Reforma: sola Scriptura, somente a Escritura. Sim. Pastor, então eu acredito que nós continuamos em reforma, né? Sim. Quem são os reformadores de hoje, assim? Pergunta muito boa. Eu creio que poderia, sem citar nomes, eu creio que a gente poderia chamar de reformadores com todo cuidado, né? Porque dificilmente poderíamos chegar à altura daqueles gigantes do século XVI, mas nós chamaríamos de reformadores todos aqueles líderes de qualquer denominação que estão empenhados em trazer a sua denominação, a sua igreja, o seu rebanho de volta para a Escritura. Através da exposição da Bíblia, do ensino claro das doutrinas da graça, purificando a igreja dos acréscimos humanos, da tradição, da influência da cultura, da influência da mídia, que às vezes acaba, na tentativa de sermos modernos, contemporâneos, contextualizados, a gente acaba trazendo para dentro do culto e da igreja determinadas práticas e métodos que não são compatíveis com a verdade, porque nem todo método se adequa à verdade bíblica, né? Nós precisamos ser criteriosos nisso aí. Então, para mim, hoje, nós temos muitos reformadores no Brasil, há muitos líderes, graças a Deus, toda uma geração de pastores que têm percebido a necessidade de uma mudança, mas não mudar por mudar, mudar de volta à Bíblia, redescobrir o significado do ensino bíblico e aplicá-lo para os nossos dias. Então, graças a Deus, tem muitos pastores de muitas denominações fazendo isso. Amém. Nós temos uma nova geração de pastores influenciadores que têm alcançado muitas pessoas através das redes sociais. O que o senhor diria para esses líderes que estão começando agora e que precisam ter muito cuidado, né? Porque alcançam muito mais pessoas. Isso. De fato, as redes sociais, elas são uma ferramenta com um alcance que foram além do que se esperava, né? O impacto das redes sociais. Há inclusive uma comparação curiosa que eu creio que pode nos ajudar aqui. A Reforma Protestante do século XVI, ela não teria qualquer impacto se naquela mesma época Gutenberg não tivesse inventado a imprensa. O que Lutero fez? Ele pegou aquelas 95 teses e imprimiu a Bíblia, imprimiu tratados, imprimiu folhetos, imprimiu seus livros e panfletou a Europa toda. Então, sem a imprensa recém-descoberta, a Reforma Protestante nunca teria decolado. Então, eu diria que hoje
Da mesma forma que a descoberta da imprensa foi importante para a reforma, o surgimento das redes sociais é importante para essa reforma que a gente está observando acontecer no nosso país. E porque através das redes sociais quebra-se aquele cativeiro que às vezes é imposto por determinados líderes sobre os seus membros, dizendo assim: vocês só vão ouvir o que eu estou dizendo, vocês não podem visitar outras igrejas, vocês não podem ler outros livros. Mas todo mundo tem acesso à rede social. E de repente a juventude começa a ir para as redes sociais, começa a escutar esses reformadores, esses pregadores, e diz: esse pessoal está ensinando Bíblia, e o que eles estão ensinando parece correto, parece ser a verdadeira palavra de Deus. E com isso as ideias da reforma, que são as ideias bíblicas da doutrina da graça, elas se espalham de uma maneira que não seria possível sem que nós tivéssemos essa ferramenta. Então, o que eu diria para os pastores midiáticos, né, que usam bastante rede social, é que eles estejam conscientes do alcance do que isso é feito, que usem de maneira sábia, porque às vezes eles publicam coisas inconvenientes, né? Às vezes não pensam bem antes de publicar uma coisa, que não entrem em polêmicas inúteis. Você vê gente procurando briga. Tem muita gente que aproveita as redes sociais para se promover através de polêmica, né? Fazer polêmica, provocar outros grupos e tudo, quando nós deveríamos nos concentrar naquilo que une os verdadeiros evangélicos e ensinar a palavra de Deus, a justiça de Deus pela fé em Cristo, a pessoa maravilhosa de Jesus, a sua redenção, a sua ressurreição, sua segunda vinda. Então há muita coisa que a gente precisa ensinar, em vez de ficar brigando e levantando questões que só servem mesmo para fazer um desserviço e um mau testemunho diante do mundo. Então eu daria esse conselho. E por último, eu diria também que eles tenham paciência, porque a internet deu voz e vez a pessoas que nunca seriam ouvidas antes. Então, se de repente você publica um comentário de alto nível no seu perfil no Facebook, e um irmão que mal tem o primário chega lá e faz um comentário, né? Então, de repente, um PhD está discutindo com um irmão que mal terminou a primeira série. Então precisa ter paciência, precisa ter tolerância, sabendo que o reino de Deus é muito grande e que envolve pessoas de todas as condições, todas as categorias. Então, pastores midiáticos precisam não entrar em briga e ter paciência quando são provocados.